Salve simpatia, muito bom estar com você novamente nesse tempo que estamos conversando sobre a carta de Paulo aos irmãos da cidade de Corinto. Hoje eu quero falar com você sobre um trecho em 1 Coríntios capítulo 10, o trecho que se estende dos versos de número 7 ao verso de número 13. Deixe-me ler para você, para ficar claro sobre o que nós conversaremos. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar-se à farra. Não pratiquem a imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se deixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentações que não fossem comuns aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará o escape para que possam suportar as tentações. É notório nesse período que estamos vivendo, principalmente na cidade de São Paulo, o crescimento da violência. É notório para nós, na verdade, o aumento da crueldade ou da indiferença em relação à vida. E aí a gente vê a impiedade com que alguns criminosos cometem suas práticas, mesmo depois de terem obtido aquilo que queriam, eles sacrificam suas vítimas, atiram sem dó nem piedade. A gente entende que o pecado e todo o mal caminha na direção do maior mal da sua categoria. Então, uma mentirinha, ela vai tomando formas, tendo desdobramentos que resultam em tragédias. Um pequeno furto pode ir e com certeza vai fazendo a pessoa ir perdendo a sensibilidade, se envolvendo em maus cada vez maiores, em atrocidades cada vez maiores. É uma escala crescente da maldade, que nos permite dividir então em dois grupos as pessoas: no grupo das pessoas ímpias e no grupo daqueles, palavra que não é muito comum para nós, mas só para nossa ilustração, dos pios, dos piedosos. Toda a bondade que tem no mundo é fruto da piedade, é fruto da ação dos pios. Aqueles que, ainda que inconscientemente, temem a Deus, ou temem, ou envolvem-se em cumprir aquilo que Deus idealizou. O homem como sua imagem e semelhança, como ser criador, que cuida da natureza, que tem a capacidade criativa de fazer, de produzir, o Homo faber, que tem a capacidade de fazer itens que tornam a vida melhor. O pio, ainda que inconscientemente, ainda que ele não tenha um altar para o Deus, no seu coração ele tem a inclinação para a bondade. O ímpio, ele nega todos os valores de Deus. Ele não tem um compromisso com Deus, ele não está nem aí para Deus. É interessante que o trecho que nós lemos, começando no verso 7 de 1 Coríntios 10, ele fala sobre algumas características do ímpio. E vale destacar que essas características, elas estão presentes mesmo em pessoas que frequentam igrejas. Essas características estão presentes mesmo em pessoas que confessam uma fé ou que têm uma atividade religiosa. Vale a pena chamar a sua atenção para isso, e que ele vai batendo
na tecla dizendo como alguns deles fizeram. Então começa no verso 7 dizendo: não sejam idólatras como alguns deles foram. Veja que a questão da idolatria aqui citada está se referindo àquele tipo de pessoa, aquela classe de gente que precisa visualizar quem lhe dá segurança. A experiência idólatra do povo de Deus lá nos primórdios, lá 34 séculos atrás, traz para nós aquele momento em que o seu líder Moisés se ausenta, o homem que lhes falava em nome de Deus sobe a montanha, o povo sente-se inseguro por conta daquela ausência e vai buscar então materializar a Deus, recolhem ali todos os seus pendentes, suas joias, derretem e fazem um bezerro de ouro para ser a imagem de Jeová. Temos aí então um marco da idolatria, sendo o que? Sendo a tentativa de materializar, de visualizar aquele que lhes dá segurança. Chama a sua atenção para essa questão da visualização e da materialização, porque na nossa sociedade hipermoderna ou pós-moderna, nesse período de modernidade fluida, a gente acaba se agarrando a alguns itens que tenham a missão de materializar a nossa segurança, de materializar o nosso status, de materializar a nossa condição de poder. Pode ser um emprego, pode ser uma grife, pode ser um item que nos confere status, pode ser um tipo de carro. Então, a idolatria está para além do item que está no altar, ou que está no andor. Não, a idolatria está num estado de coração que precisa ver quem lhe dá segurança. Logo, nas igrejas evangélicas também tem idólatras. Ele fala no versículo número 8, não se prostituam como alguns deles fizeram. E a prostituição, da mesma forma, conceitualmente, é aquela prática da pessoa que abre mão daquilo que lhe agrada em troca de favores financeiros, que abre mão da sua dignidade em troca de algum benefício, que, trocando em miúdos, recebem para fazer aquilo que não necessariamente querem fazer. Pessoas que se vendem. Então, veja que no meio religioso há quem se venda também. Há quem fale o que não deve falar, ou há quem fale o que não quer falar só para obter dinheiro. Meios religiosos onde não tem uma estátua na parede podem ser extremamente idólatras e também extremamente prostitutos. A gente tem na fala e na sequência o destaque no versículo número 9: não tentem ao Senhor. Desafiando, questionando e fazendo aquele joguinho barato, aquele joguinho que tenta comprar um favor, como se dissesse assim para Deus: quando eu não tinha Deus eu conseguia isso, por que agora eu não consigo? Estou falando isso para você para mostrar que nos meios religiosos tem gente que tenta ao Senhor. E finalmente no verso 10 ele diz: não murmurem como alguns deles murmuravam. Esse estado de queixa, de falta de contentamento. Estou dizendo para você, nessa nossa visualização e nessa nossa percepção sobre 1 Coríntios 10, que tudo que acontece de bom é fruto daquele que teme consciente ou inconscientemente a Deus. Tudo que acontece de mal é produto da impiedade. E a impiedade, ela tem essas componentes que fazem com que a gente se apegue ao nosso eu, que a gente de alguma maneira despreze ao Deus Todo-Poderoso. E temos nós, em Cristo Jesus, todo o recurso para a piedade. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia nos diz que pelo divino poder de Jesus tem-nos sido dada todas as coisas que conduzem à vida piedosa.
É muito importante eu destacar isso para você, muito importante eu bater nessa tecla, porque Jesus é o meio de aproximação, de remoção da barreira que nos separa de Deus, que nos faz, portanto, ímpios. É aquele que produz em nós um estado de piedade, de contentamento, e que faz com que nós não sejamos um destes. Você que está em Cristo não é um destes. Você que está em Cristo não é um idólatra, você que está em Cristo não é um murmurador, você que está em Cristo não é um destes que tem esta postura que resiste a Deus, que contraria a Deus, essa postura que se vende, que tenta ao Senhor. Em Cristo Jesus você não é um deles. E aí você não pode entrar em contradição. Você vai me perguntar assim, Pastor Robson, como é que eu faço para não ser ímpio, para ser coerente, para não entrar em contradição? Duas posturas são exigidas de você e o texto deixa bastante claro. Eu quero te chamar para vivenciar isso e ter uma experiência espiritual mais forte, mais produtiva, gozar de paz e de alegria, ser diferenciado daqueles que são maus e que, como disse no início da minha fala para você, o mal vem numa escala crescente e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Essa escala crescente levará a um prejuízo. Primeira observação que você precisa atentar com todo carinho: é preciso ter gratidão. Para não ser ímpio, é preciso ter um coração grato. Um coração que se satisfaz em Deus, um coração que entende a providência e o amor e a extensão do amor de Deus e a mão de Deus estendida nos resgatando. Quando você entende que a nossa presença nesse mundo não é por acaso, quando você entende que as oportunidades que nos são dadas são ricas, preciosas e devem ser aproveitadas, vai brotando em você um fruto natural de gratidão. O versículo número 11 mostra para nós que essas coisas aconteceram por exemplos. Você deve ser grato pelo aviso, o aviso contínuo que nos traz as verdades que nos evitam de cair em buracos ou de recair onde outros já caíram. Sempre é mais barato aprender com a experiência dos outros. Então eles lá atrás foram prostitutos, idólatras, tentaram a Deus, foram extremamente maldosos em seus corações e por isso morreram no deserto. E a Bíblia está falando, você não é um deles. Como é que eu faço então? Porque eu estou sentindo que meu coração se inclina para ser muito próximo do coração daqueles homens do passado. Alimente um coração grato. Grato pelo aviso, grato pela consciência. O verso número 12 deixa claro para nós que nós temos a condição de autocrítica, de racionalizar. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Tenha cuidado. Gratidão por este recurso tão especial. Gratidão pelo escape que nos foi concedido. O verso número 13 diz que não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que nós podemos suportar. Existe um limite para suportar a tentação, então tenha gratidão, porque existe um caminho para você escapar. Gratidão é um caminho para a vida de piedade, uma vida que agrada a Deus, uma vida que tira o melhor da vida, que não se deixa dominar pelo mal. Em segundo lugar, tão importante quanto aquilo que nós sentimos interiormente, a nossa gratidão, é aquilo que nós exteriorizamos. É a nossa capacidade, então, de transformar sentimentos abstratos, sentimentos que são de foro íntimo, a práticas que são visualizáveis e que as pessoas ao nosso redor podem desfrutar. Se em primeiro lugar você precisa de gratidão, em segundo lugar, para ser uma pessoa piedosa, você precisa de ações diferenciadas. Fique de olho nas suas atitudes. Como é que você está agindo? Em qual tempo você está agindo?
Qual a natureza das suas ações? São necessárias ações urgentes. Ele diz aqui que o fim dos séculos está próximo. É preciso agir de forma urgente, porque a história está tomando forma, porque a natureza humana está se revelando de forma diferenciada, porque algumas falas que apontam o destino da humanidade cada vez mais se cumprem. São necessárias ações urgentes. De maneira urgente, haja de acordo com a natureza daquele que te deu a nova natureza. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você precisa estar em Cristo, você precisa urgentemente esconder-se em Deus e na pessoa de Jesus, encontrar uma nova natureza, uma nova vida. E essa nova natureza, essa nova vida está à disposição para você hoje. E aí, com essa nova natureza, você reage na velocidade do reino, que é urgente. Tomar ações também, não só urgentes, mas claras, objetivas e, num primeiro momento, ações pessoais. O versículo número 12 diz, em 1 Coríntios capítulo 10, que se aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Tome ações objetivas na sua vida, ações claras, que vêm cuidar de você, do seu bem-estar, da sua integridade, da sua dignidade. O apóstolo Paulo, certa vez, escreveu para o seu discípulo Timóteo, falando para ele a seguinte advertência: tem cuidado de ti mesmo. Hoje são dias de muitas análises críticas, dias em que abrimos o noticiário e, por conta do Facebook, todos podem opinar sobre tudo. Podemos julgar muitas pessoas com muita facilidade, mas nesta mensagem eu quero convidar você a um julgamento um pouco mais complexo, mas muito mais produtivo. Julgue a você mesmo. Julgue a sua vida, suas ações, suas atitudes. E se por acaso, se na hipótese de você pensar que está em pé, eu quero pedir para você, nas palavras de 1 Coríntios 10, 12, toma cuidado para você não cair. Fique esperto, porque para cair basta estar em pé. Ações que provam também, além da urgência, além da objetividade, a resistência. A resistência na consciência de que há uma saída. Ações, então, de briga, de resistência, não desistindo, não retrocedendo, não abrindo mão da grande vitória que está reservada a você. Basicamente, porque o verso número 13 diz que não veio sobre você tentação senão humana, mas fiel é Deus, que na sequência da tentação dará o escape. E aí, eu falo com você que hoje está passando dificuldades, que hoje está passando por situações da vida que exigem muito de você e que fazem você pensar: eu não vou suportar, não vou aguentar. Você que está passando por isso, eu quero dizer para você um pouquinho mais, só um pouquinho, e tudo será diferente e especial. As tentações são humanas, parte da nossa natureza. Alguém poderia pensar que as provas da vida são uma desculpa, são uma justificativa, são um bom motivo para a gente parar. É o contrário. As provas da vida são, segundo o que a Bíblia demonstra, são desculpas para nós continuarmos. São combustíveis que nos fazem ter certeza que grande vitória está reservada para nós e que dela sairemos aperfeiçoados. Portanto, as exigências da vida são coisas de humano. As exigências da vida compõem o campo da nossa experiência com Deus, onde nós crescemos na fé. São um ótimo instrumento para exercitar um atributo tão fundamental que é a paciência. As exigências da vida, elas têm uma duração estabelecida. Um pouco elas vão passar, porque Deus dará escape. Dois tipos de gente: ímpios
pessoas difíceis que fazem com que o mundo fique pior, pessoas pias, pessoas que temem a Deus e que por causa deste temor a Deus elas fazem um mundo melhor, porque são imagem e semelhança de Deus, que vivem experiências de uma nova natureza e que por causa de Jesus, pelos méritos de Jesus, ninguém vai ao Pai senão por Ele, conseguem aproveitar o máximo desta condição de relacionamento com Deus. O meu desejo é que você cresça nessa experiência, faça a sua vida melhor, faça a vida da sua família melhor, faça a vida da sua comunidade melhor, faça com que as experiências do reino de Deus sejam vivenciadas hoje, com gratidão, com atitude. Que Deus te abençoe. Em breve estaremos juntos com mais um comentário, mais uma percepção contemporânea, mais uma percepção bíblica que enriquece a sua jornada. Até breve.